Vem cá, Wellington. Meu sobrinho Wellington. Está na elegância. Nem Salomão, hein? Meu Deus do céu. Vamos orar para esse jovem aqui, em nome de Jesus. Nos honra com a presença. E eu tenho certeza que vai nos honrar com a boa palavra, vida dos céus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eis aqui o teu filho, o teu servo. Usa-o de forma surpreendente para cada um de nós. Derrama o teu azeite sobre a cabeça dele e que possa transbordar em nós também esse óleo, Senhor. Que a boa palavra de vida dos céus possa penetrar em cada coração aqui presente e também dos que vêm pela internet. Assim oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos e minhas irmãs, graça e paz em nome de Jesus. Vocês estão bem? Que bênção, graças a Deus. Que bênção poder retornar a esta casa. Para mim é uma alegria muito grande poder estar diante deste altar e dizer aos irmãos que eu já pude sentir a presença de Deus aqui, nesta casa. A presença dele é real aqui neste lugar. E eu tenho a certeza e a convicção de que, da mesma forma que entramos nesta casa, chamada casa de oração, eu profetizo em nome de Jesus, nós não sairemos da mesma forma. Algum resultado nós teremos, uma semana diferenciada, uma semana de muitas bênçãos, abundantemente. Os que recebem, diga amém. Queridos, eu quero ser grato a Deus pela vida da liderança desta igreja, pastor Jurandir, pastora Alessandra, essa família pastoral tão abençoada. Que Deus em Cristo muito vos abençoe, o Senhor e toda a casa do Senhor, no nome de Jesus. Que as portas dos céus estejam sempre abertas para esta igreja. Davi, uma certa feita, diz que uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa estar. Estar aqui, no texto original, é morar na casa de Deus, todos os dias da minha vida. E eu até estava comentando com a minha esposa Aline na pandemia. A pandemia veio, o vento soprou, geração eleita de pé, né? Graças a Deus por isso. E que Deus continue abençoando a vida do Senhor, viu, pastor? E dando muita força para conduzi-los a esta igreja. Amém? Queridos, eu quero compartilhar um texto com vocês. Está em Marcos capítulo 4, verso de número 35. Eu venho me recuperando de uma gripe, mas dará tudo certo, em nome de Jesus. Capítulo 4, Evangelho de Marcos, o verso 35. Os que acharam, digam amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertando, dizendo-lhe:
Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? E você diga amém. Assentai-vos, por favor, obrigado. Amados, eu quero começar citando aos irmãos que Deus sempre foi e sempre será justo em suas palavras. Isso é fundamental para quem lê a palavra. Deus é sempre justo. E a palavra ela é revelada nos evangelhos, cada um deles vem trazendo um sentido a respeito da pessoa de Cristo. Você conhece os evangelhos e você observar, eles são evangelhos sinóticos, ou seja, semelhantes uns aos outros. O que Mateus registra, Marcos também registra. O que Marcos registra, Lucas também registra. E assim por diante. Eles têm a preocupação de trazer para quem se lê o texto a total vida do Cristo, do ministério de Jesus, ao decorrer de toda a sua história e de toda a sua existência na terra. Os apóstolos, eles têm a ousadia de trazerem a narrativa falando acerca de Cristo, a segunda pessoa da divindade, que é Jesus, o Cristo. Os evangelhos, eles são destinados em trazer as boas novas de Jesus, de trazer os milagres feitos por Jesus, as maravilhas, os prodígios, e daí por diante. Jesus tinha um costume, e a alegria e a satisfação de poder entrar em cidades, em casas, para fazer o milagre acontecer. E eles, os evangélicos, são responsáveis de trazer as escrituras narrando sobre este acontecimento. Lucas, ele vem trazendo um relato acerca de Jesus. Entre 24 capítulos, você vai observar que Lucas vem trazendo mais acerca de milagres, contando milagres e maravilhas a respeito da pessoa de Cristo, até porque ele inicia contando o milagre e termina o seu livro contando o milagre. Lucas tem 24 capítulos. Ele começa contando o milagre na vida de um homem chamado por nome Zacarias e na vida de uma mulher chamada por nome Isabel. Isabel tinha um sonho de dar à luz a uma criança, mas não pôde, porque ela era estéril, e como se não bastasse ser estéril, os dois eram avançados de idade. A Bíblia diz que Zacarias era um sacerdote, e por costume sacerdotal, Zacarias subia ao templo para oferecer sacrifícios ao Senhor. E nessas idas e vindas ao templo, Deus decidiu ouvir a oração de Zacarias, enviando um anjo chamado por nome Gabriel, e Gabriel desce e diz: Zacarias, capítulo 1, versículo 13, não temas, porque eu ouvi a tua oração, e a tua mulher Isabel dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Não o João apóstolo, mas sim o João Batista, a qual mesmo batizou Jesus nas águas do Jordão. Então, se você vê ao decorrer dos evangelhos,
eles vêm trazendo as boas novas de Cristo. Mateus teve o privilégio de andar com Jesus, Marcos também teve, João Marcos. João, mais do que um privilégio de andar com Jesus, ele teve um privilégio que nenhum dos discípulos de Jesus tiveram. Privilégio este de poder deitar no peito de Jesus para ouvir seus batimentos cardíacos. Penso eu, a emoção, o sentimento de alegria, o prazer e a satisfação de João poder deitar no peito de Jesus e ouvir as batidas do seu coração. Marcos, ele também teve o privilégio de andar com Cristo, de estar lado a lado de Jesus, de ver os milagres acontecendo. Mateus, mais do que ver os milagres de Jesus, um dia Jesus chega para ele e manda ele largar o seu ofício, que ele era cobrador de imposto, e Jesus o chama e dá outro ofício para seguir ele. E Lucas? Lucas foi diferente do que Mateus, Marcos e João. Lucas não teve o privilégio de andar com Jesus. Lucas não teve o privilégio de ver, presenciar as maravilhas e os milagres realizados por Jesus. Porque, além de ser um grande doutor, médico naquela época, também era um grande evangelista. E como que ele escreve o seu livro? Lucas, ele traz para si algumas curiosidades, e ele vai em busca de informações, pesquisas, e assim ele escreve o livro, o Evangelho, que é dito pelo seu próprio nome. Então os quatro, eles são responsáveis de falar acerca da pessoa de Cristo. Eles são responsáveis de trazer os milagres e as maravilhas feitos por Jesus. E Jesus amava isso. O que Jesus mais amava também, pastor Jurandir, é de poder entrar nas casas para fazer um milagre acontecer. Um dia, Pedro roga ao Senhor, dizendo: entra na minha casa, porque a minha sogra está queimando em febre. Jesus entra na casa de Pedro, coloca a mão na testa da sogra de Pedro, e ela era curada. Jesus amava frequentar a casa de Lázaro, de Marta e de Maria, esta família tão querida. Era o prazer de Jesus entrar nos lares. Então ele vem trazendo e narrando esses acontecimentos, e isso é coisas extraordinárias. Uma coisa que ele vem nos ensinando, que os evangelhos vêm me ensinando, e se você se aprofundar a saber mais dele, dos evangelhos, você vai observar isso, que tudo existe um processo para você viver um progresso. Tudo existe um processo para você viver um progresso, um sucesso. E é isso que os discípulos vão vivenciar no capítulo que eu li com vocês. Eles vão presenciar um processo muito delicado, um processo muito difícil. Nós que temos a obrigação de ler e entender a palavra, se você leu o verso de número 35, e naquele dia, se houvesse aqui um ponto final, eu gostaria, como ministro da palavra de Deus, de saber que dias são esses. Mas Marcos já vem trazendo que dias eram estes. Tem uma vírgula depois que o texto diz: e naquele dia. Depois da vírgula, o texto diz assim: sendo já tarde. Então é tarde. A palavra tarde eu posso definir que o tempo se foi, que o sol já não brilha mais. A palavra tarde eu posso entender que não é propício de alguma coisa de eu fazer alguma coisa acontecer porque é tarde.
o Rafa vai lembrar disso. Na minha infância, aos meus 14, 13 anos de idade, eu brincava na rua juntamente com os meus irmãos, e minha mãe e o Rafael diziam: Wellington, entra, porque já é tarde. Qual era a preocupação deles? De que alguma coisa poderia acontecer. Não de bom, mas de ruim. Porque é tarde. Tarde significa que o tempo se foi. O sol já não brilha mais. É impossível fazer alguma coisa porque é tarde. Está trazendo para nós que é perigoso. Pode acontecer alguma coisa. Mas por ser tarde, Jesus lança uma proposta. E a proposta de Jesus, ela é extraordinária. Depois que ele vem trazendo as palavras dizendo, naqueles dias, sendo já tarde, Jesus vem com uma proposta. E disse-lhe Jesus: passemos. Passemos. Mas é tarde. Passemos. O tempo se foi. Passemos. O sol já não brilha mais. Passemos. O que significa a palavra passemos? Dá a ideia de eu não vou sozinho. Dá a ideia de que eu estou junto. Eu estou por perto. Eu estou de mãos dadas. Passemos é garantida da presença dele. Passemos é a minha presença será presente. Isso é passemos. Passemos é Jesus dizendo: eu vou passar aquilo que você passa. Eu vou sentir aquilo que você sente. Será que você recebe esta palavra esta noite? Alguém está precisando ouvir isso e eu quero pregar isso esta noite para dizer para você: Ele sente aquilo que você sente. Ele passa aquilo que você passa. Quando o vento sopra, Ele está dizendo: eu sinto aquilo que você está sentindo. Quando a angústia vier, Ele sente aquilo que você está sentindo. Isso é passemos. Passemos é a minha presença será presente. Então, não sei se você recebe esta palavra, mas levanta uma das suas mãos que eu quero profetizar essa noite. Se Ele prometeu que você vai chegar no nome de Jesus, porque a presença dEle é garantida. Tudo existe um processo. Tudo existe um processo. Para chegar no progresso, existe um processo. Se você lê ao decorrer das Escrituras, José, humilhado, maltratado, desprezado, pelos seus próprios irmãos, jogado na cisterna, foi preso. Mas qual é o fim dele? Um grande governador do Egito. Progresso. Se você vê Davi, que também foi maltratado pelos irmãos, desprezado pelos irmãos, Eliabe, Samá, Abinadab, Absalão, Adonias, humilhando, maltratando o seu próprio irmão. Quando foram ungir ele, na verdade, como rei, o desprezavam. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus e um grande rei de Israel. Tudo existe um processo para você chegar no progresso. É isso que eu quero que grave na sua mente. Não existe, não tem jeito, não tem outra forma de nós pularmos o degrau da escada. Tem coisas que você precisa passar. E quando você passar, lembre-se que a presença dEle é presente na tua vida. Você recebe esta palavra, pode dizer glória a Deus aqui esta noite. A presença dEle é garantida. A presença dEle é garantida.
Eu vou dizer de novo, a presença dele é garantida. Aí ele diz, passemos para o outro lado. Olha que coisa linda. Eu não estou inventando nada, está tudo aqui. Olha que coisa linda. Ele está dizendo, passemos para o outro lado. Ninguém colocou o barco na água ainda. Isso tudo está acontecendo na praia. Mas ele já garantiu a chegada. Você está entendendo o que ele está dizendo para nós aqui essa noite? O outro lado é uma realidade. Se você crer e acreditar, ele vai te fazer chegar aonde ele determinou que você chegasse. Isso é promessa dele. Se ele falou que você vai chegar, não importa a tribulação, a angústia, o sofrimento, a tempestade, você vai chegar. O outro lado é uma realidade. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Isso tudo está acontecendo na praia. Aí o que eu acho mais lindo é que eles entram para dentro do barco. E você conhece a história. Sobreveio um grande temporal de vento, de maneira que a água enchia o barco. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui. Você pode responder para você mesmo, ou para você mesma. Vento forte, tempestade forte, barco balança para a direita, para a esquerda, e eles não pulam do barco, e nem o barco afunda. Por quê? Por quê? O barco não afunda, e nem eles pulam do barco. O Espírito de Deus falou comigo sobre isso. Porque mais forte do que este vento forte é a força de alguém que está dentro do barco. E o nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Levanta a sua mão no nome de Jesus. Quero mexer com você aqui essa noite. E eu quero liberar esta palavra profética. Ele não perdeu o controle da tua embarcação. Jesus não perdeu o controle da situação. Mas o vento está soprando. Jesus não perdeu o controle da situação. Mas a porta fechou, não tem problema. Jesus não perdeu o controle da situação. Se você acredita nessa palavra, você pode aplaudir a Jesus o mais alto que você puder. Jesus não perdeu. Glória a Deus. Jesus não perdeu o controle. É isso que ele deixa muito claro. A tempestade pode vir, o vento pode soprar, mas eu não perdi o controle da situação. Você crê nisso? Você acredita nessa palavra? Outra coisa interessante, o verso 37. Levantou-se um grande temporal de vento. Aí tem uma vírgula aí. E subiam as ondas por cima do barco. E subiam as ondas por cima do barco. O vento era ao contrário. A ideia que se dá é que a água vem e vem para destruir o barco. E aonde Jesus está? Na polpa, dormindo sobre uma almofada. Mas eu imagino, olha que coisa linda, gente. Ele dando a ordem para a água, vai ter que passar por cima do barco, porque o barco não vai afundar. Se for necessário, ele vai fazer isso. Essas águas que agitam o teu barco, ele vai dar ordem para essas águas passar por cima do teu barco. Você acredita nessa palavra? Então vou lançar uma palavra profética aqui, Isaías capítulo 43. Mas agora assim diz o Senhor,
que te criou, Jacó, que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelo fogo, não te queimará. E quando passares pelas águas, elas não te submergerão. É isso que ele vai fazer. Se for necessário, ele vai fazer as ondas passar por cima do teu barco. E, oh, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. E ele não vai permitir que as ondas acabem com o seu barco. É isso que ele vai fazer. Glória a Deus. Você está comigo aí? Você está comigo aí? Tempestade, vento forte, barco balança para a direita, para a esquerda. Onde eles estão? Tudo isso. Jesus está atrás e eles na frente, não é isso? Está aqui. Jesus está lá atrás, simplesmente dormindo. Por que Jesus dorme, Wellington? Ele só quer provar para nós que no meio da tempestade está tudo sob controle. Enquanto Jesus estava dormindo, aí tinha uns 3 lá na frente do barco. Mestre, mestre. Você sabe o que é interessante isso aqui? Que não é o barulho do vento que acorda Jesus. Não é o barulho das águas que acorda Jesus. É uma voz que dizia: acorda, acorda, porque nós vamos morrer. Acorda, porque o barco vai afundar. Jesus está falando com alguém aqui. E talvez a sua oração nas noites mal dormidas é: Jesus, faz alguma coisa. Parece que o barco vai afundar. Faz alguma coisa. Você pode perceber, está aqui. Quando eles estavam dizendo: Jesus, acorda, acorda, porque nós vamos morrer, nós vamos perecer, acorda. Aí o texto diz: e despertando Jesus, houve uma grande bonança dentro do barco. É isso que Deus vai fazer com a tua história. Levanta a sua mão no nome de Jesus. Vai ter bonança na tua casa, vai ter bonança na tua família, vai ter bonança nos teus negócios, se é que você pode dizer glória a Deus por esta palavra. Vai ter bonança em nome de Jesus. Vai ter bonança. Bonança. Vai ter bonança, diz o Senhor dos Exércitos. E despertando Jesus, Jesus faz uma pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aí depois o texto diz assim: sentiram grande temor uns aos outros? Mas quem é este? E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esta conversa, Pedro, Tiago, João está tendo dentro do barco. Olha que coisa linda. Estava dentro do barco, a tempestade já passou. Eles estavam perguntando um para o outro: quem é esse? Quem é esse? Quem ele é? É triste estar com Jesus num barco e não saber quem ele é. Quem ele é? Porque eles sabem que Jesus faz. Operou maravilhas, acalmou o vento, acalmou a tempestade. Bacana. Eles sabem que o que Jesus faz, mas não sabem quem ele é. Quem ele é? Quem ele é para você? O que eu sei, o que o Wellington sabe, é que ele pode abrir a porta. Ele pode. Ele pode fazer o milagre acontecer. Ele pode. Mais do que isso, a intenção de Jesus é primeiro eu saber quem ele é.
E depois Ele vai me mostrar o que Ele faz. E essa noite nós viemos adorar a Ele, porque Ele é. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Oh, glórias a Deus. A presença de Deus está aqui nessa noite. A presença de Deus está aqui. Mais do que você saber o que Ele faz, o que importa para Ele é você saber quem Ele é. Quem Ele é para você. Um dia, pastor, Jesus chegou para os seus discípulos e fez uma pergunta: quem dizeis que eu sou? Isso tudo estava reunido, todos os discípulos de Jesus. Pedro, Felipe, Tomé, Natanael, Tiago, André, todos estavam lá. E Jesus decide fazer essa pergunta: quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Aí diz o texto que alguém vai dizer: tu és o profeta Elias. Outro vai dizer: tu és o João Batista. Outros vão dizer: tu és a cura. Não, o Senhor é o milagre. Não, o Senhor é a porta aberta. Quando de repente um vai levantar a mão e o nome dele é Pedro. Eu sei quem ele é. Eu concordo com vocês. Ele é o profeta. Mas é muito mais que um profeta. Eu concordo. Ele pode ser sim a porta aberta, mas é muito mais que uma porta aberta. Quem ele é, Pedro? Aí Pedro dá um grito dizendo: ele é o Cristo vivo que desceu do céu. O que mais importa para nós aqui, estarmos aqui, é você saber quem ele é. Buscar primeiro o reino, essência, quem ele é. E as demais coisas vos serão acrescentadas a benefício. O que ele faz? Será que você pode, por alguns segundos, levantar a sua mão e adorar a Deus por aquilo que ele é? Oh, glórias a Deus. Glória ao Espírito Santo. Como eu disse e torno a dizer, a presença de Deus está nesta casa. Oh, aleluia, enquanto você vai adorando a Ele por aquilo que Ele é, eu posso crer que pelos olhos da fé, Ele vai entrando nos teus negócios, resolvendo essas situações difíceis. Eu profetizo que enquanto você adora a Ele por aquilo que Ele é, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Descansa, acalma o teu coração, porque Ele vai fazer. Eu quero orar por você. Você pode pegar no teclado aí, ô Lucas, por gentileza? E a minha oração é que Deus possa te fortalecer. Eu quero repetir isso. E a minha oração é que Deus possa te fortalecer. Você recebe esta palavra, levanta uma das suas mãos. Uma é pouco, levanta as duas. Isso aqui é ato profético. Eu quero liberar esta palavra ao teu coração. Glórias a Deus. O Espírito de Deus está lhe fortalecendo esta noite. O Espírito de Deus está lhe dando força esta noite. Recebe força para orar, recebe força para jejuar, recebe força para ter uma vida com Deus, recebe força, 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 recebe força. Esta oração que eu quero fazer, com a permissão do pastor, posso colocar a igreja de pé? Fica de pé, em nome de Jesus. Eu gostaria que nesta oração, você orasse pela tua casa. Mais do que isso, eu gostaria que você citasse o nome. Oh Deus, visita minha esposa.
visita os meus filhos, e vai citando nomes.